Fala galera, estamos ao vivo de novo. Esperar a galera chegar aí. Júlia Silva entrou. Deixa eu acenar pra ela. Tudo bom? Eita, chegou uma galera agora. Diego Souza. Fala, Diegão. Vamos aguardar um pouquinho. Carol C tá na área. Diegão já pegou o primeiro assento. Estamos aí mais uma vez ao vivo. Quinta semana da quarentena, 10 quilos mais gordo. Mas estamos aí. Esperar um pouquinho mais o pessoal chegar. E aí, Keros, tudo bom? E aí, Diegão? Como vocês estão? Hoje a gente vai falar mais uma vez com o Passos. Passos para falar um pouquinho mais sobre treinamento esportivo para corredores amadores. Então é com a gente que ele vai falar. Esperar mais um pouquinho aí. Passos já entrou. Passos, se você quiser, pode solicitar aí que a gente já passa esse treinamento. Mudaram o âncora de novo, fi, aqui. Você viu que o estagiário tá em mais uma. E aí, Passos, beleza? Fala, Diegão, beleza? Tudo Como certo, e estamos você? aí? Tamo Tudo bem, cara. ótimo? Tamo aí, mais um dia de quarentena. Tô falando aqui mais uns 10 quilos mais gordo. Um Mas pouquinho engorda, né? Não já tô, adianta se crucificar por isso. já tô ficando O Diegão redondo. A tá por cara nem aí, cabe aqui mais na tela, mano. daqui a pouco tem que expandir Tá para entrando chamar uma, todo é, mundo da tá entrando uma galera. Até seu Zé tá online, cara. Fala, seu Zé! maravilha, Zé Cláudio. Quanto tempo? Opa, tá aí Grande meio. abraço aí, Zé Cláudio, tudo de bom? Maravilha. Karina, Lívia, o pessoal de Barcelona tá assistindo a gente. Cara, Tá chegando bastante gente. tamo internacional, cara. Tá conquistando o mundo, Time to Run e o Passos. Que ótimo. Kimiko, Magda. E aí, como foi seu dia, cara? Hoje a gente ia conversar de manhã, meio corrido. Cara, Só nas hoje, ações? aliás, tá corrido desde ontem, né? Desde. Trabalhei ontem no Corpo de Bombeiros, cheguei hoje, desenvolvi outra atividade. A gente não Bacana. para. Legal, cara. Legal, legal. Olha que beleza. A Lívia mandando um abraço lá de Barcelona. Seu Zé, Rodrigo, Diegão. Gente, vamos lá. 9:03. Bora lá. Para quem não conhece, o Passos ele é atleta do São Paulo, que é atleta, projeto bem bacana, né, Passos? Bombeiro. Oi, pode falar. Excelente, o projeto do Que Atleta é magnífico. Bem bacana, né? Podia convidar lá o Toninho um dia, né, para falar com a gente, explicar como é que faz Sim, também, como que é o com certeza ele toparia. Toninho é super nota 10, pessoa acolhedora bacana. e realmente é fechado com o esporte. Que legal, ele faz um trabalho bem bacana. Já tive oportunidade de conversar com ele. Cara super simples, bem bacana mesmo. E você é bombeiro e treinador na assessoria própria no Passo Treinamento, certo? Isso. Maravilha. Tenho assessoria já desde 2013 e já sou atleta desde 2010. Atleta amador aí com um nível razoável. Já faz tempo, né? E você tem também, você é treinador certificado E é com CBAT e AF, nível IAAF, 2. né? IAAF. Isso que é É o legal órgão mesmo. máximo do atletismo no mundo. Baita diferencial. E o Passos, para quem não conhece, ele entrou com uma parceria com o Time to Run para ajudar a gente com algumas questões técnicas. Então, esse quadro, a gente já teve uma rodada aí de perguntas, onde ele esclareceu bastante dúvidas bacanas. E agora o intuito desse quadro em específico é responder algumas perguntas que a gente recebeu pelo Instagram, pelo grupo do Time to Run. É um quadro que a gente está tentando trazer diversos assuntos técnicos, então até a Ju tentou trazer um psicólogo aí para tentar entender por que a galera está comendo tanto, porque a gente descobriu que não era problema de nutrição, estava tudo muito claro, mas a galera tá muito ansiosa, a gente queria entender certinho como que poderia trabalhar a ansiedade do pessoal aí
nesse período de quarentena. E o Passos vai ajudar a gente aí com algumas questões específicas no treinamento dos atletas amadores. Beleza, Passos? Bora lá? Tema muito, muito 10, né? Falar de corrida é sempre tudo de melhor que a gente tem. E falar sobre treinamento para corredores amadores é ótimo, porque as pessoas têm diversas dúvidas a respeito do assunto. E às vezes pensamos que a dúvida é bem simples e a massa, a grande parte da população aí corredora ou não corredora tem as mesmas dúvidas e não sabe por onde começar ou como solucionar coisas que todos nós passamos, todos que vão começar passarão em algum Maravilha. momento. Então vamos aproveitar esse momento de quarentena que está todo mundo em casa, aprender um pouquinho mais, aproveitar a sua boa vontade e disponibilidade de ensinar um pouquinho mais para a gente, né? Várias pessoas aí chegando, tem galera de Penápolis, aqui de São José dos Campos, que eu já vi aí nossos contatos aqui também. É um Bacana. prazer falar com todos vocês. E aí temos algumas questões já levantadas previamente por alguns que acompanham nossas lives. E também vocês que estão passando agora, aproveitem para no final aí deixar suas questões também. E vamos interagir e formar mais conhecimento. Isso é importantíssimo. Boa. Para quem não mandou pergunta ainda pelo grupo, pelo Instagram, comenta, clica aí no botãozinho da interrogação aqui embaixo, manda as perguntas que a gente centraliza tudo no final para responder. Então, mandem perguntas boas aí, que a gente conversa aí no finalzinho da live. Bora lá, Passos. Então, primeira pergunta que chegou aqui, acho que é bem bacana, uma pergunta simples, mas que dá para desmembrar aí em vários assuntos, né? Qual a Certo. importância do planejamento para uma prova? Então, como é feito o planejamento? Como vocês dividem como que funcionam os ciclos? Explica aí um pouquinho para a gente. A história do treinamento esportivo ela é linda, né? Então, se nós pegarmos e voltar tanto lá no passado, a gente ficaria só falando de periodização do treinamento esportivo. Mas para a galera que é corredor amador, assim como nós, não muda, não difere o treinamento esportivo, a periodização do treinamento esportivo de um atleta profissional para um atleta amador. Reservada as proporções, as capacidades físicas e a individualidade da rotina mesmo de cada um, a gente traz a periodização esportiva, que é a ciência, para o treinamento do atleta, seja ele amador, seja profissional, seja iniciante, respeitando os mesmos princípios. Há uma série de princípios que nós temos que seguir e, com isso, fazemos. A importância do treinamento esportivo é justamente o atleta planejar a prova que ele deseja chegar em boa qualidade física, e chegar nessa prova na sua melhor condição, ou pelo menos próximo da sua melhor condição, naquele período que ocorre a prova. Por exemplo, se uma prova São Silvestre tem 31 de dezembro, eu tenho que estar entre 10 de dezembro e 10 de janeiro em boa forma física, bom período competitivo. E esses períodos, eles são divididos de duas maneiras. Existe a periodização clássica, uma periodização mais tradicional, que foi uma das primeiras, não é mais tanto trabalhada, alguns treinadores ainda usam, mas ela dá poucos picos de qualidade. Aí depois a gente pode falar um pouco dessa periodização clássica ou da periodização em blocos, periodização em ciclos, como o Diego falou. Ela é mais eficaz porque ela nos permite ter mais picos de condicionamento ao longo do ano. Então, vamos supor, se eu faço uma periodização clássica, começo lá em janeiro, vou conseguir um bom pico em junho. Aí vou descansar um pouco, outra periodização clássica para um pico em dezembro. As provas que eu vou ter nesse meio do caminho, abril, maio, outubro, elas não serão com tanta qualidade assim. Já Não, eu ia acrescentar, acho que por isso que rola bastante essas discussões, né, com os atletas que querem fazer prova todo final de semana, quer bater o recorde todo final de semana, e a gente não consegue controlar bem esses picos, né? Porque se você está falando que a gente tem ali várias etapas para chegar no pico, se a gente faz todo final de semana uma prova forte, a gente acaba atrapalhando esse planejamento a longo prazo, né?
E essa parte da prova, ela vai muito além disso. Por exemplo, eu tenho prova no próximo domingo. Hoje, sexta-feira, Domingo agora? só na quarta-feira que eu vou treinar. Então, a cada prova, cerca de seis dias são perdidos aí de treino, né? Aham, Treino com qualidade. entendi. Aí há quem diga, mas eu vou fazer os treinos, vou para a prova sem soltar treino e vou fazer prova de novo no outro final de semana. Aí já começa, lembra daqueles princípios que eu disse no início? O princípio da sobrecarga, ele está acontecendo continuamente. Então vai chegar um momento que o corpo não vai aguentar. É mais um dos motivos de termos aí a periodização no nosso treino. Entendi, bacana. O exemplo que você deu da prova de domingo é só exemplo, né? Você não tem prova não, né? Não, não tem. Ah, Se tá. Eu tivesse, já ia você queria perguntar ir, né? já. Eu falei, pô, que prova é essa, meu? Que eu vou me inscrever se não é Inclusive a prova. galera que está passando por aí, ó, se alguém tiver alguma provinha escondida para nós passarmos por lá, dá um toque aí. Galera já tá maluca, né, pra pegar uma provinha aí. Pô, legal, Ó, cara. Agora deixa eu te perguntar, porque assim, o planejamento, ele é montado com base numa meta, né? Então, a meta é a prova. Hoje em dia a certo. gente está aí com esse cenário de incerteza, as provas estão mudando de data a cada semana, então muitas provas de abril já foram para setembro, outubro, novembro. Como que funciona, como que está o planejamento nesses dias aí? Como que você está trabalhando com um aluno que tem uma prova-alvo que poderia ser em julho? Hoje mesmo a gente teve o adiamento aí da SP City Marathon aqui em São Paulo, que ia ser em julho, ela já mudou para outubro, para o dia 11 de outubro. Então, como que você tem trabalhado aí nesse planejamento a longo prazo com seus alunos? Excelente pergunta. Então, eu tenho um aluno em São Paulo, Carlos, que estava treinando para Maratona de São Paulo, que aconteceria em abril. Ele fez toda uma preparação, já estava fazendo os seus longos, a gente já estava avaliando a questão de gel de carboidrato, gel de TCM, para ver em que momento ele ia fazer essas hidratações, essas alimentações aí durante a prova. E aí ele fez essa periodização, nós trabalhamos essa periodização e a prova dele foi jogada lá para novembro. Lembra que eu falei que temos vários picos? Cada, cada ciclo de treinamento ali, cada conjunto de ciclos, 3, 4 ciclos, formam um pico. Então ele estava já próximo do pico dele. E isso vai ser muito válido, porque imagine que ele veio numa crescente pico. Veio a pandemia, destreino, e aí o próximo pico, a tendência é que ele atinja mais alto do que esse que nós esperávamos, porque teremos mais tempo para treinar. E com a quantidade de provas, igual você havia perguntado, realmente temos que escolher a principal. Não, é aquela que eu quero estar bem. E aí, no meio do caminho, dá para colocar outras provas como teste, como treino mais ritmado, dá para fazer isso, só que tem que ter uma disciplina. É como um Então, marco, né? Não exagerar um pouquinho nessa prova intermediária, né? periodização esportiva tem que ter disciplina. Tem provas intermediárias que eu já passei para o meu atleta. Prova de 5 quilômetros. Vai até o 3 na sua melhor prova. Ah, e os outros 2 quilômetros? Faz o que você puder. Que aí era um teste de 3 quilômetros. Ainda para periodização esportiva, as pessoas devem se perguntar, pô, mas qual a intensidade ideal? A quanto eu devo correr? Como que eu vou calcular isso? Então, todas as maneiras de calcular elas se correlacionam, né? Ah, eu tive condições, fiz um teste de VO2 máximo. Então, dá para usar o teste de VO2 máximo. Ah, eu tenho um Garmin ou um Polar com um frequencímetro, eu posso pegar esses batimentos e calcular a porcentagem por eles? Pode, se correlaciona com o VO2. Ah, eu não tenho Garmin, eu só tenho as distâncias marcadas aqui, seja na pista, seja no parque onde eu corro. Tem como fazer um planejamento com esses dados? Tem. Entendi. Então, tudo se correlaciona. Isso daí não estava muito no script, mas essa parte de intensidade, ela é diretamente ligada à periodização esportiva, porque quando nós falamos de prova, por exemplo, a intensidade de uma prova é diferente da intensidade de uma rodagem, de um treino de corrida contínua. Então, para encaixar essas provas ao longo do ano, tem que estar bem claro a intensidade que a gente
almeja, a intensidade que eu vou fazer que é para treino e a intensidade que quando é para ir para mais mesmo para teste. O objetivo principal é aquela prova que daqui a 4 meses você não vai sentar a bota 100% na prova desse final de semana, né? Nos casos, vai sentar a bota na prova do final de semana. Mas se a meta é uma de 21 quilômetros daqui a 3 meses, hoje tem uma de 21 quilômetros também, tem que Aí dar não. uma... Inclusive, meu exemplo, eu estava treinando para a Maratona de Porto Alegre, que era em maio. 31 de maio, último dia. Era a minha preparação mais rápida, eu estava em condição mais rápida de treino. Ia começar os longos agora. Aí corri 15:10 na pista, recorde pessoal, e cancelou a prova. Da mesma situação do meu aluno lá, a prova foi adiada para novembro, e aí eu uso essa periodização, ganhei esse condicionamento, não é perdido, ele vai servir para o futuro ali, para eu obter meu resultado lá na frente. Entendi. Que acontece bastante, por exemplo, às vezes eu defino lá na Quark, na assessoria que eu tenho, até o Herbert aí acabou de entrar, fala Herbert. A gente define uma prova meta que vai ser uma meia, uma maratona daqui a 3, 4 meses, aí no meio do planejamento aparece aquela prova legal que você quer se inscrever, aí você chega o professor e fala, não, pelo amor de Deus, isso daí não encaixa no seu planejamento. Aí você fala, não, mas eu corro na manhã. Ele fala, não, você tem que correr na manhã, só que ele não acredita que a gente vai manter ali o ritmo certo, então acaba sempre gerando aquela incerteza, né? Você vai para a prova, será que vai fazer bem pro seu objetivo final ou não, né? Detalhe, já chega para perguntar para o treinador com a inscrição feita, né? Fala, vai ter uma É, prova, mas a inscrição já está feita. ele não sabe, mas na verdade Isso é isso acontece mesmo. muito. É. É bem por aí. E Passos, e como no cenário atual, qual que é o foco do ciclo que você está trabalhando hoje? A gente ainda está em quarentena, no estado de São Paulo previsto aí até o próximo dia 10 de maio. Qual que é o foco do ciclo atual dos treinos que você está passando? Descanso sem perder condicionamento. Na periodização esportiva, o descanso ele é fundamental. Muitas vezes, isso não só entre um ciclo e outro, uma temporada e outra. Entre treinos também, o descanso é importantíssimo. Seja ele ativo, seja ele descanso total. Então, nós estamos usando esse período principalmente para descansar, corrigir algumas pequenas falhas que são negligenciadas durante a periodização mesmo, como fortalecimento, flexibilidade, disciplina de dieta. Basicamente é isso. É não perder condicionamento. Não estou exigindo muito dos meus alunos nesse momento, porque as provas só são no final do ano. Começam em outubro, alguma coisa em julho que está sendo adiada. Então não tem por que exigir muito, pelo motivo que acabamos de falar há pouco. Temos os picos. Então, se falar, não, não quero perder essa pegada que eu cheguei até aqui em maio e tal. Então, Não precisa vai se adiantar. desesperar por enquanto, né? Só manter aí o mínimo de treinamento, né? Sim. Legal. E aí, outra pergunta, porque o corredor, ele se motiva com uma prova, né? Então, tem uma prova meta. A gente já tem essa dificuldade de fazer o planejamento porque a gente não tem exatamente a meta definida. Só que como que a gente mantém a motivação do aluno para treinar, continuar nesse treinamento mais leve que você está dizendo, só para manter o condicionamento físico por tanto tempo, sem a gente ter essa meta definida? Bom, para treinar menos é fácil, né? Difícil é pegar a disciplina da galera para fazer o treino. Para manter. A sua pergunta principal é para o pessoal não querer treinar pouco? Não, na verdade é a meta. Por exemplo, você treinar em casa, quando a gente treina, vai correr, então, quando tem essa liberdade de sair, ir para o parque, a gente vai para o parque e você treina pensando na sua prova-alvo. Hoje a gente não tem muito bem definido isso, né? Então você está passando treino para a galera de casa e como que a galera está se mantendo aí motivada para continuar o treino, mesmo fazendo a distância aí sem ter essa definição da prova-alvo? Primeira recomendação que eu tenho, defina. Seja a sua prova-alvo, seja a sua meta. Por exemplo, não necessariamente tem que ser uma prova.
Alguns alunos começam e falam, eu quero baixar meu pace. Esse é o sonho de todo mundo, né? Baixar meu pace. Mas baixar para quanto? Em quanto tempo? É importante, eu falo muito, temos que definir nossas metas a curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo, eu quero fazer a São Silvestre em dezembro. Curto prazo já 7 meses, né? Uhum, sim, Curto prazos amanhã ou semana que vem. entendi. Longo prazo. Eu quero baixar de 6, quero correr no pace de 5. Um ano, talvez. E a longo prazo, eu quero virar um atleta profissional. Temos que ter essas metas. E aí, talvez nesse momento também, como você disse, né, a meta não precisa nem ser uma prova, né? A gente pode ter uma meta de se manter ativo, de perder peso, de manter o corpo em movimento nesse momento, para depois, quando as coisas estiverem um pouquinho mais definidas, aí sim a gente volta a pensar de uma forma mais segundo nível, né? E até mesmo porque nesse período, segundo a ciência, a Organização Mundial de Saúde, treinar reduzido é bom para o sistema imunológico, né? Dar uma Deixar baixada. de treinar é ruim, treinar intensamente também é ruim. Então, um treino mediano nesse período é bom para o sistema imunológico, é bom para evitar doenças aí de maneira geral. Maravilha. Então, sem desespero, né, galera? Só seguir o que o professor falou, com muita força de vontade e vamos que vamos. E aí, Passos, chegou uma outra pergunta aqui que, vamos lá, o que que eles falaram? Para os mais avançados, eu juro que, essa pergunta aqui, quem fez pode até se identificar, que eu quero saber qual que é o segredo. Porque ela falou o seguinte, para os mais avançados, muitas pessoas estão percebendo perda de peso. Eu queria saber quem é que está perdendo peso em casa, cara. Eu estou comendo demais. Isso poderia ser uma perda de massa magra, músculo. Como evitar essa perda com exercícios em casa? Então, sem entrar numa discussão nutricional, o que pode ser feito para evitar essa perda de massa magra? Bom, primeiro ponto a se tocar. Temos que ter bem claro qual o objetivo do aluno. Por exemplo, meu objetivo é baixar pace independente de perder massa magra. Então, nesse caso, eu não tenho que tomar tantas medidas. Essa pessoa que fez a pergunta, ela deixou claro, né? Ela não quer estar perdendo a massa magra dela e, e se mantendo correndo. A regra é simples. Para que ocorra o ganho de massa magra ou manter, é ter uma lesão fibrilar grande e um turnover positivo de proteína. Então, tem que associar a dieta, não tem como. A pessoa que quer manter a massa magra, ela tem que ingerir muito mais proteína. Aí já é mais pro lado nutricional mesmo, né? Não tem nenhum Associa segredo o de, lado de treino. nutricional. E a área da nutrição se encaixa dentro do planejamento esportivo totalmente, não é nem se encaixa, faz parte. A psicologia faz parte e a Então, medicina também. isso que eu ia falar, da Essas, última live que entrou na questão nutricional, terminou que a gente chegou à conclusão que a solução era um psicólogo. Então, não vamos entrar nessa. não tem como escapar de todos. Aquela parte da motivação que você falou, utilizamos a prova, mas se tivéssemos um psicólogo, profissional de educação física, um médico, tudo junto, aí está perfeito, né? Isso Legal. não só para atleta, isso para qualidade de vida. Ainda sobre a perda de peso ou ganho de massa magra, é importantíssimo ter definido o objetivo. Então, tá O tudo ideal para a muito. saúde, por que que eu bato muito nessa tecla? Eu quero baixar meu pace, mas eu quero ter 45 de bíceps. Se você quer baixar o pace, você precisa perder peso corporal geral. Porque lembra do VO2 que eu falei no início? Aham. Capacidade de captar oxigênio, metabolizar ele e expelir? Então, para esse VO2, ele é muito influenciado com o peso corporal. Então, se eu tenho lá um VO2 60 litros e meu peso corporal é de 100, é muito diferente de uma pessoa que tem 60 litros e o peso corporal de 50. Essa vai render muito mais. Mas por quê? Porque imagine toda aquela musculatura, toda aquela massa corporal para nutrir sistema cardiorrespiratório, vai trabalhar muito mais. Entendi, muito legal. Ó, o pessoal está comentando aqui, o seu Zé falou que perdeu 2,5 kg já
na quarentena. A Carol falando, divulga o nome e marca uma live, cara. Não, precisa mesmo, cara, por favor. Eu não sei quem perguntou, mas pode mandar aí, levanta a mão que a gente faz uma live hoje mesmo, cara, para saber como que você perdeu peso. Então, seu Zé, explica aí como que você perdeu 2,5 kg, cara. Ensina pra gente aqui que não tá fácil. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar, mas é bem isso mesmo, né? A Ju tentou mesmo Eu marcar peguei um uma quilo. live com um psicólogo para conversar de diversos assuntos. Até se alguém conhecer ou tiver alguém, psicólogo do esporte, que é bem difícil de talvez a gente conseguir, mas um psicólogo mesmo que gostaria de trocar uma ideia aí nessa questão seria bacana. Vamos lá, o pessoal comentando aqui. Agora na quarentena ganhei 1.000 kg de massa gorda. Marino, isso daí tá comendo igual um cavalo, menino. Ganhei todos os quilos que vocês perderam. Perdi, não, puta, já vamos falar de comida, mas vamos voltar ao treino, né? Vamos voltar ao foco da Cara, live. e só para ilustrar, eu me lembro que na faculdade houve um ano, até o Diego também estava nessa prova. Enquanto a gente estuda, meu, quem é atleta e estuda educação física, tudo que eu aprendi eu testava comigo, cara. Eu queria tirar a dúvida na prática, né? E eu me lembro que acho não, certeza, em 2011, estávamos falando justamente desse tema, né? Gostava muito de treinar musculação, comecei a correr com 82 quilos, e aí fui perdendo com a corrida, porque meu objetivo era baixar pace, né? E aí, beleza. Quando foi em 2011, tinha 73 quilos na época e tive excelente ideia. Eu vou fazer o teste, vou ganhar massa magra e vou para São Silvestre. Fui com 77 quilos, mais ou menos. Sofri, Pesou, né? sofri. Foi aquele ano que choveu muito, que tinha mudado o percurso e fechava lá no Ibirapuera. Aham. Mas, Ca- enfim, é diferente correr com um peso a maior. Né? Vai ser engraçado e quando voltar, quando liberar essa corrida, a galera tudo caindo na rua aí para. Acho que todo mundo vai sofrer um pouquinho nos primeiros treinos, mas também tudo mantendo isso daí que você falou de manter esse condicionamento mínimo em casa, acho que dá para voltar numa boa, né? Dá para fazer uma maratona esse ano ainda. Sim, sem dúvidas. E o principal, galera, beleza, vai passar a quarentena, todo mundo vai voltar a treinar. Ah, eu não consigo mais correr no pace que eu corria antes. Calma, fiquem calmos. 2 quilinhos se perde no estralar de dedos. Só não pode colocar a carroça na frente dos bois, né? Então, começa com cautela, com orientação, não se mate. O objetivo agora é outro, né, cara? É só de juntar. Se correr uma prova de juntar todo mundo, já acho que vai ser a maior vitória, né? Não vai ter essa Sim, sem dúvidas. de tanto de pace. Acho que vai dar uma baixada um pouquinho nessa noia por um tempo, assim, né? Beleza, Passos. E aí, cara, um ponto aqui, um cenário que a gente queria discutir. Pensa naquele corredor que tá. Corredor não, na verdade, assim, quem está em casa e decidiu virar um corredor no meio da quarentena. A galera tá em casa no meio da quarentena, não tem o que fazer, tem uns que vão arrumar os móveis, tem um que tá vendo lá a notícia que precisa se exercitar, e o cara botou na cabeça que quer virar corredor, já foi lá na Netshoes, já comprou o tênis, já tá com um tênisão bonito em casa, já com relógio, o cara empolgadaço, louco para quando acabar a quarentena sair correndo pela rua. E ele resolve fazer o treino em casa, cara. Tem aquela esteira que estava encostada lá há 10 anos, tipo, cheio de poeira, e ele começa a correr do nada. Tipo, o cara não se exercitava e começou a se exercitar em casa. Como que essa pessoa começa a criar um fortalecimento aí básico para poder sair na rua correndo quando tudo isso passar? Primeira coisa, a essas pessoas, bem-vindos ao esporte mais maravilhoso aí que existe no mundo. Isso aí. E tenho certeza que vão gostar, que vai fazer muito bem. A corrida ela serve para nós aí como meditação, como superação, como encontro de amigos, como viagem. Desculpa para viajar, a corrida é tudo. Então, bem-vindos aí. E sobre como começar os treinos, eu acho que a melhor maneira de começar é realmente fazendo o intervalado. Como assim? Eu nem corro ainda, já vou fazer intervalado, as pessoas se perguntam, né? Então é correr alguns segundos ou um minuto no começo,
e andar uma quantidade. Ah, mas eu não consigo correr 1 minuto. Corra 20 segundos e ande 40. Ah, eu não consigo correr 20. Corra 10 e ande até completar 1 minuto. Diversos jogos assim de tempo correndo e tempo andando. Mas por que eu estou sugerindo andar? Talvez vocês já tenham visto em algum canto pessoas caminhando com um movimento de corrida nos braços. E por horas fazendo aquilo. Não é uma prática saudável, né? Não vai causar tanto benefício cardiorrespiratório nessa pessoa. Ela vai treinar só a parte aeróbia vai demorar muito, não vai produzir economia de corrida, não vai melhorar os sistemas anaeróbios, só vai melhorar aeróbio. Então não é rico. Entendi. Então, está começando a correr, respeite seu limite, primeira coisa. Não queira fazer mais do que você pode, até mesmo porque quem treina muito tempo não treina todo dia fazendo o máximo que pode. E tem mais uma história engraçada, Diego. Quando eu comecei a correr em 2008, eu nem estudava ainda educação física, nem tinha afinidade com o esporte, né? E aí eu comecei a correr por influência de um amigo. Eu me lembro que nós saíamos para correr e todos os dias queríamos fazer a mesma distância em menor tempo ou fazer distâncias maiores. Então imagine se eu tivesse obtido êxito até hoje, 2008 até aqui. Era recorde mundial. Eu ia ser o Kipchoge, Show. eu ia ficar no chinelo. Pô, mas Então, se você tinha esse pensamento, eu fico feliz, porque quando eu comecei a correr também, eu falei, vou todo dia pro Ibira fazer 10 quilômetros. Aí eu fui o primeiro dia, já no primeiro dia eu cheguei igual aquela menina das Olimpíadas lá que chegou, sabe, tipo, toda torta, Gabriele, dinamarquesa, é. Gabriele, Cara, já no primeiro dia, já fiquei tipo uns 3 semanas sem correr, aí acabou aí minha experiência de começar a correr por conta própria. E aí eu quis falar isso porque ao longo dos anos que eu trabalho com corrida, eu vi que todo mundo que começa quer fazer dessa maneira, quer baixar pace dia após dia. Imagina o que seria do Bolt, do Bekele, do Kipchoge, se dia após dia eles tivessem essa missão. Então, não é viável, não faz parte do planejamento esportivo. Então, tem que ter dinâmica de intensidades, tem que ter dias para treinar forte, dias para treinar fraco. E para isso, o profissional de educação física vai ajudá-los. Aí, para aí que estão os ciclos, né? Olha só o Piveta lá de José Bonifácio, 25 km sem água. Não recomendo, hein? Hidratação é fundamental aí na sua corrida. Teve uma Maravilha. pergunta muito importante que eu vi rolando ali. Inclusive, pode voltar aí se quiser responder. Quem Eu quiser vou mandar, voltar manda as perguntas aí pela interrogação que a gente já vai entrar nelas também. da Natália. Ela perguntou assim, ó, quantas vezes na semana é necessário treinar para não perder o condicionamento de corrida? Essa pergunta é extremamente importante. Cada variável fisiológica, Natália, seja ela o aeróbio, que é o mais fácil de se ganhar, nós permanecemos com ela em boa qualidade até 14 dias parado. Nós já passamos disso em casa. Por exemplo, quem não está fazendo intervalado já está começando a destreinar a parte de velocidade. Então, quando for fazer aqueles treinos de tiro que queima as pernas, já vai estar sofrendo. E a quantidade de dias na semana é interessante que você faça pelo menos um intervalado de curta duração, para treinar a parte mais rápida ali, velocidade. Uma corrida um pouco mais longa. Uma corrida intervalado que seja um pouco mais longo, né? Duração entre 1 e 2 minutos, até 3 em alguns casos. E esses treinos tem que ter. Sobraram dias na semana. Corrida contínua leve, 60%, 70%, de acordo aí com o seu treinador. Só aí já foram vários treinos, né? Às vezes a pessoa estava pensando, preciso correr. Então, 4 dias na semana é uma quantidade boa, 3 é o mínimo aceitável. Boa. Boa pergunta aí da Natália. E aí tem bastante gente também que tá em casa agora, tem 1 milhão de lives lá de treino, o cara também vai começar a fazer exercício das lives, também isso daí é perigoso, né? Extremamente perigoso. Comentamos rapidamente, né, princípio de sobrecarga. Então, se eu faço live do treinador A, flexão, treinador B, flexão, treinador C, D e assim vai, e exercícios semelhantes ou que trabalhe mesmo grupo muscular, essa musculatura vai ficar fadigada. E aí não é o momento, né?
não é o que se deseja. Daqui eu tô fazendo o treino da Quark e da Ultra, né, que é de fisioterapia. E às vezes acontecia das duas ter exercício meio parecido. De um dia ter flexão, do outro ter agachamento, e meio que então aí você começa, tipo, dosar, né? Você fala, esse daqui eu só vou fazer esses, desse daqui você foca mais no fortalecimento, né? Que senão você acaba repetindo todo dia o mesmo treino, né? Olha só, Stephanie, dificuldade de treinar sozinho. Sem dúvidas, treinar em grupo é muito mais gostoso, muito mais produtivo, né? Há uma certa... A parceria ali, a energia que as pessoas passam uma para a outra é fundamental. Em treinos intervalados, uma certa responsabilidade em manter a qualidade do treino, uma certa competitividade também, de maneira saudável. Isso é magnífico, é importante para o treino. E para se motivar a treinar sozinha, mais uma vez, o seu objetivo, sua meta. Isso tem que estar bem claro. Isso aí. Boa, Passos. Vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui. Opa, tem uma perguntona aqui. Planejei a prova BM com o apoio do treinador e consegui finalizar a primeira planilha bem, mas o início da segunda, deixa eu ver aqui, o início da segunda planilha começou o período da pandemia. Ué, como que aumenta aqui para ver o resto da pergunta? Manda aí, Edu, porque não só aparece o começo da pergunta. Planejei a prova BM com o apoio do treinador e consegui finalizar a primeira planilha bem, mas o início da segunda, acho que ele acabou não conseguindo A sugestão é voltar na seguir a primeira, segunda. procurar novamente o instrutor. Ele perguntou se ele iniciou a segunda semana, se ele começava de novo a periodização ou procurava novamente o profissional de educação física. A sugestão é que ele procure novamente o profissional de educação física, porque essa periodização aí, ela valeria tranquilamente se ele tivesse na mesma condição que ele estava no início. Eu acredito que ele destreinou um pouco, né? E aí vai sofrer um pouquinho, né, para fazer Vai essa. sofrer um pouco mais. Ou ainda, se ele quiser, tem que ver se bate a quantidade de semanas da periodização. Batendo, ele pode encaixar ela após ter treinado 2, 3 semanas antes. Mas se é para voltar, volte na primeira. Porque o que foi feito, foi feito. E já está Maravilha. passando. Respondido, Eduardo Marassi. E, meu, bora treinar, porque, ó, você tá no time desse cara aí, viu? Ó, lá da Bertioga Maresias. Vamos acelerar ele aí. Não adianta ter desculpa que tá em casa, não, meu. Vamos fortalecer. Não sei nem o que está fazendo em live, era para estar correndo. Era pra estar treinando, era pra estar fazendo flexão. Manda os caras, ó, sai da live e fazer flexão, ouvindo a live. Fazer polichinelo. Passou, cara, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, principalmente pela sua atenção, o compartilhamento das informações que você está sempre passando aí para a gente, isso tá ajudando bastante. Queria que você falasse e desse uma mensagem, acrescentasse o que você acha que é importante, falar dos seus treinos que você está fazendo aí, do seu Instagram. Maravilha. Então, Diegão, eu gostaria de deixar uma frase que eu vi em um manual do Exército, no tempo que eu servi o Exército, e não sei quem é o autor dessa frase, mas eu acho que é uma das melhores que eu já vi. Sem objetivos bem definidos, somente por acaso chegaremos a algum lugar. Então, seja lá qual for o seu objetivo, eu quero manter a corrida para que eu tenha condicionamento aeróbio, legal, é um objetivo. Eu quero fazer determinada prova, é um objetivo. Mas tenha o seu ou os seus e se baseie por eles. Maravilha, muito legal. E não adiantar o sofrimento, né? Às vezes a gente tem que se prender naquela prova, se ancorar nela e não vamos, tipo, falar, não vai acontecer. Meu, foca nela até o dia que falarem que ela mudou a data, né? Quando mudou a data, a gente pensa em outra. Alguma prova vai ter. Então, as provas de agora de julho, elas vão mudar para outubro. Se mudar de julho para outubro, foca em outubro. Se mudar de outubro para depois, vamos focar no outro mês também. Mas é importante a gente não antecipar esse sofrimento, né? Digam pedindo para repetir. Sem objetivos bem definidos, somente por acaso chegaremos a algum lugar. Então, Maravilha. beleza. Objetivo é São Silvestre. Não definir isso, talvez não corra bem, talvez não. Se treinando corretamente, é possível de no dia algo der errado, né? Eu estar desmotivado, cansado do serviço, cansado da viagem.
Imagine se eu não planejar. E ó, o Piveta querendo correr abaixo de 3 horas e 30. Você tá Cara, doido, mano. acho que eu corri 8 maratonas na vida, hein? Até agora. Acertei, todas abaixo de 3 horas, até então, por enquanto. Caraca, eu não corri nem 8 maratonas, nenhuma abaixo de 3:30. E a respeito dos erros, das perguntas, então, é não ficar repetindo o mesmo treino todos os dias. Outra pergunta clássica que temos: ah, eu não consigo respirar na corrida. Isso daí, quase todo mundo tem essas dúvidas. E para você conseguir respirar na corrida, você tem que começar de onde você está. Ah, consigo respirar caminhando, então caminhe numa intensidade melhor. Consigo só correr por 10 segundos, então que seja os 10 segundos. Não adianta querer antecipar as coisas e tudo vai dar certo. Sempre buscando orientação de profissionais de educação física para o treino e dos profissionais de nutrição, de psicologia, medicina, várias outras áreas aí da saúde que cabem muito bem no nosso treino. Maravilha. Ó, o Evandro até complementou, ele falou que não é a maratona 3:30, é o ritmo de 3:30. Ou Ah, o seja, ritmo de 3:30. Ah, os 5 e 10 quilômetros ele corria muito abaixo de 3:30. Cansei de perder para o Piveta aí, Evandro Ave Piveta. Maria, 3:30 eu não faço nem no tiro de 100 metros, não, você tá louco. Ó, o Diegão mandou mais uma aqui para finalizar. Passos, conte sobre a prova que teve no Exército. Como foi? Quem venceu? Quantos quilômetros foram? Prova? Tem várias, hein? Que prova que você se refere, Diego? Aquela da bandeira lá no batalhão? Então, o Exército para mim é prova. Inclusive, eu comecei a correr no Exército, né? Fiz o TAF lá, me destaquei na corrida, aí me chamaram para uma competição interna, fui bem. Aí um sargento, o sargento Rabelo, me levou até Caçapava, a cidade vizinha de onde estou. E aí eu fui pódio, campeão na categoria na época. E daí, de lá para cá, só alegria. O Diego está falando de uma prova que ele foi o campeão, né? Uma prova de 5 quilômetros. Vários atletas lá em Lins em bom nível, né? Tinha eu, ele, Valdec, outro Diego. Valdec correu, não me lembro se o Valdec correu, mas o Diego foi o grande campeão da prova lá. Chegou, pegou a filha dele, fez festa. Foi bonito de ver. E essa época aí eu estava ainda numa crescente, né? Foi bem legal. Maravilha, passou. Então, meu, show de bola. Bacana essas histórias aí. E aí, só para fechar aí, fala amanhã do treinão, 9 horas da manhã. Agora essa é só para quem tem coragem e vontade de treinar mesmo, hein? Amanhã às 9 faremos um treino com o uso da plataforma Zoom, o aplicativo aí. Quem não tem pode baixar e utilizar. Ainda a respeito do Zoom, hoje mesmo quando eu publiquei, o pessoal falou sobre as notícias que o Zoom estava correndo risco. O Diego até pode falar com mais propriedade. Não, isso daí era uma versão antiga, as versões mais atualizadas agora já não tem esse Já está problema, livre para o mas chegou pelotão. aí, isso, tá tranquilo. Então, Beleza, na então, plataforma posso. Zoom amanhã. E só para enfatizar um pouco, eu vim fazendo aí durante a quarentena algumas lives de treinamento, onde ensinei muitos exercícios aos alunos aí para se fazer em casa. Tocava um pouco nessa parte de periodização, fizemos semanas fortes, semanas fracas. Alguns deles estão seguindo aí isso e espero que levem sempre. Sobre essas lives, é só acompanhar no perfil Passos Treinamento, que elas estão ocorrendo agora com uma intensidade um pouco menor, uma frequência menor, mas ainda faremos essas lives aí, manteremos esse trabalho para vocês. Gostaria de enfatizar que nossa assessoria oferece aí para a galera da equipe Time to Run Uhul. 20% de desconto. Caraca, mano. Então, a galera que integra o grupo, que faz parte aí da comunidade, venham até nós, que com certeza vocês serão recebidos com muito carinho e com um belo de um desconto. Ô, louco, mas 20% não é pra qualquer um, não. Pô, se 20%, não sei como vive essa assessoria, né? Maravilha, não, vive sim, pô, vai bombar aí. Não, Beleza, é Pastor, excelente. cara, queria te agradecer mais uma vez aí. A gente se vê então amanhã, 9 horas. Quem quiser participar, que não tiver o link, só pedir pra gente, né? Pode pedir pra mim ou pro Passos. Próxima live que a gente vai fazer, dia 5 de maio,
8h30, quem te inspira? Então, surpresa que logo mais a gente vai divulgar aí na página da equipe. E logo mais a live também. A live de hoje fica no Instagram por 24 horas. Depois vocês podem conferir lá no YouTube. Fechou, galera? Obrigado pela oportunidade. Nos veremos em data oportuna no mês que vem. E é um prazer tê-los todos aqui. Obrigado a todos que participaram. Permaneçam aí seguindo o conteúdo da Time to Run, da Passo Treinamento, e vai ser sempre bom estarmos juntos aí. Grande abraço a todos, excelente noite. Maravilha, Valeu, Diegão. cara. Obrigado você aí pela atenção, hein, por todo o conhecimento que você está passando pra gente. Valeu. Valeu, Até amanhã, hein? Falou, Até. abração.